Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Bom dia para você que está conectado com a gente pelas redes sociais da Comunidade Católica Dom de Deus, o Facebook oficial da comunidade, também pelo Instagram do Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Bom dia para você e você também que vai nos acompanhar pelo YouTube CCSMA Oficial e logo também na proposta que a doutora Carla nos fez no nosso podcast. Bom dia, doutora Carla. Bom dia, Isaac. Logo, Bom dia, hein? Cíntia. Estamos Imagina, aí. Estamos dia, trabalhando para Cíntia. isso, Não né? é? Sim. Estamos analisando as propostas, né, que a doutora Carla nos lançou no nosso último encontro, a realidade dos podcasts, né, a possibilidade de disponibilizar em áudio os nossos encontros, né, doutora Carla? Isso. Acho que facilita para muita gente, né? Sim. Que de repente não tem oportunidade de ficar assistindo o vídeo. Verdade. Né? Então, no carro, indo para o trabalho, né, pode simplesmente colocar o seu fonezinho e ir escutando tudo isso que a gente está falando, tudo isso que a gente vem partilhando. Isso, né? inclusive nesse retorno, né, das atividades, da vida rotineira, do trabalho, o retorno, né, Cíntia, às atividades sociais. Então, possibilitar as pessoas ouvirem o nosso encontro, né? Seja no carro, seja através, né, até mesmo no trabalho, as pessoas ali trabalhando, né, pode nos acompanhar ouvindo. É uma possibilidade maior da pessoa também estar conosco, né, fazer esse processo de autoavaliação, de autoconhecimento, o despertar da consciência, né? Sim. Porque, na verdade, o encontro terapêutico traz consigo essa característica, né? O despertar da nossa consciência àquilo que precisa ser trabalhado, né, doutora Sim. Carla, Cíntia? Hoje o tema tá bom, né, Isaac? Inclusive a música já foi provocativa, hein? Já fiquei aqui todo, já cheguei no supapo, porque a música é provocativa, Cíntia. Verdade. Essa música ela é provocativa, até mesmo aquilo que a gente vive hoje com relação ao tempo presente, né? Sim. E a vontade de Deus, o bom uso da nossa liberdade, né? Hoje faz toda essa diferença aí dentro dessa provocação que essa música sempre, né? As músicas Sim. do Padre Zezinho sempre tem esse cunhozinho provocativo dos dois sentidos, né? Provocativo e ao mesmo tempo, né, provocativo. Sim. Doutora Ele Carla. provoca Sim. e também É isso né? aí. Sim. Faz o Esse chamado. despertar da vocação de cada pessoa. É uma né? característica muito tênue dele, né? Sim. Inclusive, a gente conversava aqui, né, quando a música estava passando, sobre essa realidade de perceber também os sinais do tempo, né, Cíntia? Sim. De ouvir os sinais do tempo, de perceber o movimento do vento, né? Que Para vem onde o vento para onde o vento sopra. Né? Isso eu aprendi com Cíntia. Eu também, me fez lembrar essa experiência. Tem que parar e ver para onde o vento está soprando. Isso. Isso aí. Já que estamos falando de Aprender vento. a lidar, né? E ao mesmo tempo parar para poder ouvir, né, essa voz e essa direção do vento. Né? Então reza pra gente nessa moção do soprar de Deus sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós pedimos que venha sobre nós
o teu Espírito Santo neste dia que é dedicado à última aparição da Virgem Maria em Fátima, que o nosso coração possa estar unido ao coração dela. Ela que nos pediu oração pela conversão dos pecadores, ela que nos pediu para que rezássemos pela paz no mundo, ela que veio nos mostrar que o inferno existe, de que nossas escolhas elas podem fazer toda a diferença entre céu e inferno. Por isso, Senhor, neste dia nós te pedimos que a Virgem de Fátima interceda por nós, nos leve neste tempo a fazer novas escolhas, como também aqueles pastorinhos, a partir deste encontro, também o fizeram. Que neste dia o nosso coração possa estar unido ao coração da Virgem Maria. E nós estaremos na presença de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Você que está chegando aí pelo Facebook da Comunidade Católica Dom de Deus, pelo Instagram também do Centro Clínico São Miguel Arcanjo, é o nosso encontro terapêutico que acontece toda terça e toda quinta, às 9h15 da manhã, aqui do Centro Clínico, em alguns momentos também no Casa Irmã Dulce, e a cada encontro trazendo uma temática, né, que nos provoca, que nos incomoda, que nos faz refletir, que desperta a nossa consciência. E hoje você já está tendo aí o acesso ao nosso tema de hoje, sobre a realidade da liberdade de escolhas e suas consequências. Porque toda escolha tem consequência, né, doutora Carla? Não só toda escolha tem consequência, mas você tem a liberdade de escolher. Sim. Ou a liberdade de não escolher, que também terá suas consequências, Também pela terá não suas escolha consequências. feita. Suas consequências. Eu separei aqui 3 frases, né? Foram 4, perdão, das quais eu gostaria de começar, né, para ilustrar, Sim. né, o tema, né? A primeira é do Richard Bach. Existem todas as possibilidades, a mais absoluta liberdade de escolha, como em um livro onde cada letra permanece para sempre na página. Mas o que muda é a própria consciência que escolhe o que ler e o que deixar de lado. O Richard Bach, ele é autor de vários livros, né? Fernão Capelo Gaivota, Longe a um Lugar que Não Existe, Ilusões, são livros que eu lia desde da minha adolescência. A segunda frase é do Pablo Neruda, que é um poeta chileno, do século XX, né? Você é livre para fazer suas escolhas, mas prisioneiro das consequências, né? Ele foi cônsul no Chile, na Espanha, no Chile, né? Na Espanha e no México também. E a terceira do Fábio de Mello, padre Fábio de Mello. Hoje, nesse tempo que é seu, o futuro está sendo plantado. As escolhas que você procura, os amigos que você cultiva, as leituras que você faz, os valores que você abraça, os amores que você ama, tudo será determinante para a colheita futura. Profundo, né? Sim. Isso vai dar Pano para manga. E a terceira é da Eleanor Roosevelt, primeira-dama dos Estados Unidos, em 1933, logo após a crise, né, de 1929, a quebra da Bolsa de Valores lá, né? Ela foi uma grande defensora dos direitos humanos. Eu sou quem eu sou hoje por causa das escolhas que eu fiz ontem. Você veja que todas as frases, né, elas encaminham, né, para aquilo que escolhemos, decidimos, né, temos a liberdade de decidir, escolher. Sim. Né, e aí entra a questão, né, o que é decidir? Você sabe o que é decidir? O que significa decidir?
cortar fora, né? Eu corto fora algo em detrimento de alguma outra coisa. Então eu faço uma escolha, né? A partir do momento que eu corto fora este papel, eu estou optando, escolhendo esse outro. Então decidir é você cortar fora, em detrimento de algo. Ou seja, toda decisão requer uma perda, né? Requer uma como nós já perda. falamos aqui em outro encontro. É isso aí. Requer você assumir as consequências dessa perda. Então, nesse caso, vamos começar, né, Cíntia? Então, Assumir- não necessariamente as consequências daquela escolha, mas também as consequências provenientes daquela perda que você teve a partir daquela escolha também. Sim. Então é um exercício de morte, na verdade, né? Aí toda escolha é um exercício de morte, É né? Morrer isso para aí. si, morrer para suas É vontades, isso aí. fazer aquele corte. É isso aí. Sempre. Já começamos bem. É isso. A outra tá ali balançando a cabeça. É isso aí. Doutora Carla, e quando a pessoa coloca, ontem, muito interessante, muito providente, quando a gente estava preparando o encontro, A gente reza para poder né? cagar. Não, e interessante que o filme que passou na TV Aparecida ontem sobre o milagre da padroeira, né? Teve um momento que o rapaz colocou assim, né? Nós somos o que decidimos ser. Fala um pouco pra gente dessa, né, ele coloca assim, nós somos o que decidimos ser. Acabei de falar. O que é decidir? É esse corte, né? É Pronto. esse você perder algo em detrimento a algo. Exatamente. Nós somos o que decidimos ser. Ele cortou ser algo, né? E optou por outra coisa. Por Entendi. ser um devoto, por ser um seguidor de Nossa Senhora. Sim. E deixou de ser, de repente, o pescador. Deixou de ser... Entendeu? Sim. Para ser... eu não vi o filme, né? Mas ele... Com certeza ele deixou de ser algo. Na verdade, quem fala essa frase é um dos atores principais, né? Que inicia o filme, ele contando a história da experiência dele com a família. Ali ele perde o pai e ele coloca toda aquela culpa em Nossa Senhora, né? Devido ao acidente que o pai dele sofreu, que o pai dele trabalhava na construção do santuário. E ali ele coloca toda a culpa. Lembrei do filme. E isso é o milagre da padroeira, né? Se eu não tiver enganado o nome. Ele coloca toda a culpa em Nossa Senhora devido à morte do pai. E ali carrega toda aquela culpa, Até mesmo porque eu acho que ele rezou se torna muito. cético. Isso, Ele rezou tem a questão da muito. chuteira, toda aquela dinâmica ali inicial da infância dele, né? Então ele coloca toda aquela expectativa numa resposta em Nossa Senhora, não vem, pelo contrário, o pai dele morre em acidente, ele coloca toda aquela culpa em Maria, carrega aquela culpa e num determinado momento ele faz essa experiência de voltar na história, né, de entrar na história da culpa, aparição. Né? Ele carregava o culpar, né? Sim, Ele culpava Nossa Senhora. devido àquele fato. E aí isso. tem aqui, ó, um posicionamento atrelado a decisões de terceiros. Sim, tá aqui. Decisão de Olha que nós terceiro. nem conversamos mais Ó, cedo, hein? Tem um Tá preço aqui. muito alto. Sim. Pois em algum momento a consciência, né, adotamos uma postura negativa. Culpamos. Eu coloquei aqui, né? A culpabilização de terceiros. Isso, aí culpamos o outro. Nos eximimos da nossa parte nessa história. Mas sempre tem a nossa parte, né, Cíntia? Sempre. Sempre tem a nossa. Sempre, porque nós somos as nossas escolhas. Veja só, eu coloco no final aqui que nós somos as nossas escolhas, né? Até tomarmos consciência de quem somos. Ah, entendi. Entendeu? Por que eu falo que nós somos as nossas escolhas, em um primeiro momento, e depois falo, até tomarmos consciência de quem somos. Nesse contexto entraria aquele termo do sujeito falado, Isso. daquele iniciozinho da Por nossa exemplo, história? Sim. Eu não posso... nós somos as nossas escolhas. Eu não escolhi nascer na maternidade onde eu nasci. Eu não escolhi a primeira roupinha que eu vesti. O nome, né? O nome. Eu não escolhi a minha família, eu não escolhi meus irmãos. No caso, esse ser falado, não Isso. somos, o sujeito falado. O sujeito falado, né? No caso, eu não escolhi a primeira escola. Então, eu não tive
responsabilidade sobre isso, certo? Certo. Mas a partir do momento que eu tomo consciência de quem eu sou, eu passei a fazer minhas escolhas. Eu quis fazer psicologia. Então, de repente, por mais que outro quisesse que eu fizesse engenharia, medicina, qualquer outra coisa, eu queria fazer psicologia. Então, aí já existe a tomada de consciência. E na tomada de consciência, uma escolha, né, onde você decide, você corta as outras possibilidades e opta pelaquela que você quer. E assume as consequências daquilo que você quer. Entendi. Entende? Termina sendo algo muito bonito porque muitas vezes não temos consciência de que temos esse poder em nossas mãos. Atribuímos muitas vezes ao outro, atribuímos muitas vezes até a Deus, né? Dar respostas que precisamos, quando na realidade o primeiro passo quem tem que dar somos nós. A gente pode falar isso. É o passo de fé, mas É um arriscar também, sou né? eu quem preciso É a experiência dar. do arriscar-se em Deus, né? Sou eu quem preciso Mas dar. é a Sou pessoa eu- que precisa Como dar esse passo, a Carla né? falava, né? A partir da tomada de consciência, a pessoa ela começa a se corresponsabilizar É também isso aí. pela mudança da sua vida. Se até então ela era um ser falado, ela era uma pessoa que não tinha tido oportunidades também de ter feito escolhas na vida lá atrás, quando criança, quando adolescente, ainda não tinha sua consciência formada. A partir do momento que ela tem a tomada de consciência na vida adulta, ou no início da vida adulta, ou já quando mais velho, 30, 40 anos, não importa. O que importa é a tomada de consciência. Aí ela pode decidir-se, né, e determinar-se dentro de um caminho ou não. Ela pode fazer essa escolha ou não. Ou ela pode fazer a escolha de viver sempre as consequências do passado. É justo consigo? Fica presa então, no passado. exatamente. Porque até então é um fardo que a pessoa ela traz consigo que já não é mais imposto, porque já não existe mais aqueles que impunham esse fardo. Agora, quem coloca esse fardo sobre si Ela mesma. é a própria pessoa. Então, quando você tem essa tomada de consciência, quando você descobre, sou eu que estou colocando esse fardo nas minhas costas, e não mais o meu passado, ou as pessoas que existiram na minha vida, eu mudo se eu quiser ou não. Aí tem aquela Entendeu? questão, né? Eu posso ter um outro posicionamento diante disso. É isso aí. A procrastinação. O que é isso? Sabe o que é você ir postergando? Você vai empurrando com a barriga, você vai arrumando pretexto, você vai deixando as coisas irem seguindo o fluxo até não ter mais saída. Sim. Né? Mas isso pode ser um grande gerador de ansiedade, de angústia, né? De sofrimento. Por quê? Porque, de alguma forma, eu preciso me posicionar, eu preciso decidir. E aí tem uma coisa muito interessante, E né? essa também é uma escolha, né? Também é uma escolha. Né? Sim. Que vai trazer Que consequências vai amanhã. trazer consequências. Quando eu fico simplesmente inerte a uma situação, né, sem me posicionar Imparcial, né? teoricamente imparcial, em cima do muro, vamos Sim. colocar, Sim. né, em cima do muro, isso aí vai me levar a uma consequência. Sim. Se você, Cíntia pode falar, tá lá em Apocalipse, Apocalipse 3, né, nas cartas a Laodiceia, né, se não me engano, Sim. né, se você for frio eu te aceito, se você for quente eu te aceito, mas se você for morno eu te vomito. Então até o próprio Deus coloca, né, que você precisa fazer escolhas. Sim. E aí entra a questão da liberdade. Nós viemos falando, né? Porque tem em Eclesiástico 15, versículos 11 e seguintes. Liberdade de escolha frente ao pecado. Não, é que eu lembrei da música. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Ele tinha O que é que eu lembrar vou da fazer com música, essa tal gente. liberdade? Exatamente. Muitas vezes fazemos bobagem. Porque eu botei aqui o
significado, Sim. conceito, né? Eu sabia que você Ia trazer vinha, essa pérola, vinha né? pra cima de mim. O que é que eu vou fazer com Aqui, essa ó. tal liberdade? Significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, Vou jogar essa de pra acordo Cíntia, com hein? a Gostei. própria vontade, Livre-arbítrio. desde que não prejudique outra pessoa. Sensação de estar livre e não depender de ninguém. E aí é onde eu falo, Eclesiástico 15, versículos 11 e seguintes. Sim. A liberdade de escolha frente ao pecado. Deus não te deu, né? É direito de pecar. Mas eis que ele te coloca diante da vida e da morte, Sim. né? Tem até aquela do fogo, da água, né? Lhe deixou ao seu próprio juízo, Sim. né? Escolhe. Pois é. Não, esse é em Deuteronômio, né? Isso aí tá. Estende a mão para aquilo que você quiser. O fogo ou a água. Eclesiástico. Mas ele mostra as Eclesiástico. consequências daquela escolha, né, do que Depois, pode vir a exatamente. pessoa colocar a mão no fogo ou na água. Ou na água. Cíntia, a questão do livre-arbítrio. Fala um pouco pra gente aí dessa realidade que o ser humano traz consigo e foi dado pelo próprio Deus, né? Sim, o livre-arbítrio, ele faz parte da dignidade do ser humano, né? Todo ser humano, ele tem o direito de escolha, ele tem a sua liberdade. Quando isso é tirado, quando isso é retirado, você que é da parte de humanas aí sabe, né? É um problema danado, principalmente na atualidade, né? Sim, traz várias Quando consequências. tudo isso é ferido, quando essa liberdade do homem, quando esse livre-arbítrio, porque isso tira, de certa forma, a dignidade da pessoa, Sim. né? Se é ferida, né? Agora, a partir do momento que a pessoa ela começa a fazer mau uso desse livre-arbítrio, aí ela vai colher as consequências por conta dessas escolhas, né, mal feitas, desse mau uso da liberdade. Porque hoje nós estamos dentro de uma realidade, ontem eu achava bem interessante, trouxe no celular, mas ele descarregou, né, onde eu via uma reportagem do Papa, né, do Papa Francisco, onde ele ia falando, né, sobre essa defesa da vida, né? Então, eu tenho uma pessoa, então quer dizer que eu não posso tirar a vida de uma pessoa, né? Matando ela, assassinando ela. Eu não posso tirar a vida de uma pessoa negligenciando com uma realidade de saúde e tirar a vida de uma criança no ventre materno, né? Em defesa. Então, os pesos e as medidas são diferentes, né? Por que são diferentes? Porque essa não tem voz, essa não tem vez, essa não sabe se colocar ou não tem como se posicionar, a escolha de um outro sobre a vida dela, né? Então eu achava bem interessante essa colocação do Papa Francisco, porque ele colocava o mesmo direito que uma pessoa tem de viver, né? Seja ela adulta, seja ela um inconsequente, um delinquente, né? Ou uma pessoa livre, né? Enfim, de qualquer forma que seja uma pessoa que às vezes num assalto acaba sendo morta, mas é um trabalhador, né? Mas então ao mesmo tempo aquela pessoa que tirou a vida de uma outra pessoa inconsequentemente, ela não tem direito à vida, né? Por que ela não tem direito à vida? Ela não é ser humano tanto quanto o outro ser humano. Quando se diz respeito à vida, a vida é uma só. Ele dizia isso, né? A vida do ser humano ela é uma só. E aí ele falava um pouco sobre essa realidade do direito à vida desde o ventre materno, né? E ele falava, paro por aqui, né? Tipo assim, agora pensem, né? Pensem para saber fazer as escolhas, porque ele colocava 3 E o situações. Papa também, como a gente falou do início, né, essa provocação, né? O Papa Francisco é essa figura provocativa, Sim. que nos incomoda, que nos faz E ele refletir. trabalha muito com né? essa realidade da própria liberdade de escolha, né? Sim. Ele colocava 3 realidades de vida e que, na verdade, cada uma, né? Ela era distinta, porém a vida é uma só. Você falando Era o que ele sobre falava, essa né? questão da dignidade humana, né? Inclusive no primeiro capítulo dessa nova encíclica dele, né? Essa encíclica social, ele denuncia tanto, Fratelli Tutti. né? Todos os irmãos, a encíclica sobre a amizade social nesse contexto de hoje. No primeiro capítulo ele denuncia tantas realidades que fere essa dignidade, Sim. né? Seja a nível mundial, a nível global e também a nível de países, de várias sociedades também, né? Quando a gente pensa a questão da escolha, né,
precisamos pensar que existe um processo mental dentro da escolha, né? Sim. Existe um processo mental onde do pensar, né? Existe um processo mental do pensar envolvendo o julgamento dos méritos. Gostei disso aí, doutora Carla. Muito bom. Existe um processo mental, Posso provocar uma reflexão? né? Onde, veja só, você tem múltiplas opiniões Sim. e você precisa decidir, né, fazer a seleção de uma única delas. A né, moral cristã, ela trabalha muito esse aspecto. para a ação. Posso colocar minha pergunta? Não, Pra sim. é para a senhora mesmo, porque a senhora trazendo essa realidade, ontem me veio assim, uma pergunta pertinente, né? O que dirige nossas escolhas, o desejo ou a razão? Dentro desse movimento do pensar, Para a senhora, Veja doutora. só, eu poderia colocar o que dirige nossas ações, o desejo ou a vontade, porque a eu vontade ia falar isso. estaria submetida à razão, sim, certo? certo. Na realidade, nós precisamos... Aí está tudo vindo confirmar, porque eu estou vendo... Tá vendo? A gente tá rindo aqui porque não deu Você está tempo. ao vivo, Isaac? Porque assim, porque na verdade é coisa de Deus isso, porque devido ao tempo, devido à correria, nós não tivemos condições de ter um diálogo aqui mais apurado antes de entrarmos no ar, né? E as colocações da doutora Carla tá casando direitinho com aquilo que É de Deus, Deus, né, Cíntia? Quando o espírito, quando o vento sopra, Não quando o adianta. anjo de Deus passa, né? Nada mais. fica no mesmo lugar. Não. Então era Nem pra, eu. É isso aí, nem eu, porque essa mudança que acontece também na vida de cada um de nós, né? Essa mudança do pensar também. Gira sempre em torno dessa tomada de consciência, Sim. na qual muitas vezes nós não nos responsabilizamos. Então a vontade ela está submissa à razão, A razão, certo? né? Tanto é que o livro que eu estou lendo é justamente, né, Desejo de Fazer a Vontade de Deus. Contraditório isso aí, hein? Como é Não. que é? Não? O desejo é contrário à vontade de Deus? O desejo Não. tem que ser contrário à vontade de Deus? Desejo ardentemente. Sim, mas se o desejo A é vossa glória. inconsciente e a vontade Aí é você está falando, consciente. teoricamente, dentro da psicanálise. Mas como entraria aí o desejo de fazer a vontade de Deus? Desejo de fazer a vontade Sim. de Deus. Aquilo que me move, né? Eu pego depois você. Gente, É uma eles comédia. estão se esquecendo de que o microfone está ligado. Vamos dar Não, mas continuidade ao É nosso encontro tema. terapêutico, gente. É isso aí. É encontro terapêutico, isso não tem aí. como a gente Não tem fingir, como. porque o processo que... Como é que Sino que badala lá, badala cá. Então, estamos ao vivo, você que está em casa também entra no processo e assim vai. É esse movimento... O encontro terapêutico esse movimento. provoca em nós esse mover, esse sair da inércia, esse sair da paralisia. E se o encontro terapêutico não faz efeito em mim, não tem sentido. certeza. O encontro terapêutico tem que fazer efeito primeiramente em nós que estamos aqui. Só isso. O efeito é posterior. Se eu sair andando de lado, já sabe o que é. Mas tudo bem, doutora Carla. Então veja só, por que, né, que o desejo, né, o desejo de fazer a vontade de Deus, Sim. né? Porque é alinhar o meu coração ao coração do Senhor. Agora sim, Entendeu? tive o entendimento. Porque no primeiro momento gerou um estranhamento. Como assim, desejo de fazer a vontade de Deus? Mas aí Se estamos no contexto dizendo que o desejo é inconsciente e a vontade é consciente, então é atrelar o meu desejo à vontade de Deus. à vontade Ou seja, de Deus. atrelar a minha vontade. à vontade de Deus. Pronto, fechou. Cíntia, Plenamente. não vai entrar nessa nesse diálogo, nessa discussão? Porque, veja só, todo desejo, toda vontade, né, vai gerar consequências, Ah, entendi. entendeu? Então, a consequência que eu quero de atrelar o meu desejo à vontade de Deus Sim. Parte da escolha que eu faço. parte da escolha que eu venho a fazer. E aí toda escolha é consciente, né? Voltando àquele início. Toda escolha Precisa ser consciente. precisa ser Como a consciência doutora pela tomada falava, de eu de preciso consciência. pensar Sim. frente a uma escolha. Refletir
Entendi. Né? Ter um movimento naquele processo mental, né? Diante de várias possibilidades, eu vou optar por uma. Eu vou decidir cortar as outras E ficar com e aquela. ficar com uma. Sim. Certo? Sabendo que esta uma vai me gerar consequências. Podem ser consequências positivas ou consequências negativas. Quando você veio da Bahia para cá, Vão arriscar-se em Deus, né? E levando em conta as consequências que viria a partir daquela escolha que eu a partir fiz. daquela escolha, que poderiam ser consequências positivas por um lado Sim. e consequências negativas por Mas outro. naquela escolha que eu fiz, eu precisei cortar tantas outras realidades para ficar com aquilo que eu queria, né? Responder a Deus. É Ok. isso aí, muito bom. A Fábia Silva, lá em Guanambi, na Bahia. Alô, Fábia Silva, bom dia. É isso aí. Como é que tá o sertão aí, tá bem? Ela coloca no mesmo aqui, lugar. tá no mesmo lugar. Ela pergunta assim, doutora Carla, como lidar com o processo da visita constante da dúvida após uma escolha? E outra pergunta, como permanecer nas escolhas? Como ficaria essa questão, essa dúvida constante após uma escolha? Aí que tá, né? Diante das escolhas, é preciso ter consciência das consequências. Mas quando ela coloca que existe essa constante dúvida, o que seria a isso? indecisão. A indecisão, né? E aí a indecisão... Aí também tem aqui um Eu pedacinho lembrei disso. que eu botei aqui, ó. A indecisão demasiada pode levar ao adoecimento e a um conflito emocional. Sim. Constante. Constante. O que seria isso? Quando somos reféns de uma decisão, é preciso e é importante colocar os prós e os contras Ela fala que daquela decisão. ela fala que existe após uma escolha. Pensando que sempre haverá um envolvimento de uma ação. Sim. Então vamos lá, ela fez uma Escolha. Certo. Sim. Mas Aí- após Após a escolha, existe ela coloca uma visita constante da dúvida. mas porque a escolha que ela fez não foi feita em cima daquilo que nós estamos falando aqui, ó. Não foi feita em cima de prós e contras dessa escolha, dessa decisão, que geraria e envolveria uma ação. É porque muitas vezes se faz escolha, se toma decisões Sem impensadas. pensar. Exatamente. E aí vem a impensadas. insatisfação, vem Não, tantas vem as outras consequências. as consequências, né, E dessa as escolha. consequências de toda decisão, de toda escolha, a gente vai colher. Entendi. Sendo ela boa ou não. Por isso que eu estou falando. Se a pessoa toma consciência da decisão que vai tomar, ela já pensou os prós, os contras, aquilo que vai ser positivo e aquilo que vai ser negativo nas consequências. Sim. Entendeu? É porque às vezes as pessoas têm mania de dizer assim, não vou nem ficar pensando muito não. Vou fazer e não Se vou eu pensar. ficar pensando muito, eu não faço. Eu não faço. Né? Aí vai no impulso muitas vai no vezes, impulso né? Muitas vezes. No impulso do momento. É isso aí. E depois vai colhendo essas consequências. Então significa que essas consequências vão ser determinantes na minha vida? Depende das novas escolhas que eu vou fazendo. Porque o tempo todo eu tenho escolhas a serem feitas e decisões a serem tomadas. Você quer um exemplo? Né? Então, Você vai traçando o seu caminho em pequenas escolhas. Eu coloco aqui, ó, em pequenas escolhas. Sim. Você quer ver? O que é que eu vou almoçar? Como eu vou ao trabalho? Se eu vou viajar para o Natal ou se eu vou ficar em casa com a família? Se eu vou... Não, trabalho. Nossa vida é repleta de decisões a cada minuto. Se eu vou levantar ou se eu vou continuar dormindo. Verdade. Não é? Sim. E- Qual roupa eu vou usar naquele Qual dia? roupa eu vou usar? Se hoje eu corto meu cabelo ou deixo para amanhã. Se eu faço a barba hoje, eu deixo para amanhã. Ou deixo para São amanhã. escolhas pequenas. São pequenas escolhas que vão nos direcionando, traçando o nosso caminhar. O trajeto da vida, O né? trajeto da vida. Você usou a expressão perfeita que estava aqui.
e eu posso transformar a minha vida nessas pequenas escolhas. Ah, mas muitas vezes eu estou aprisionada naquele meu sofrimento. Sim. É uma escolha. Ah, eu não sinto força para sair desse aprisionamento. Você sempre vai ter uma possibilidade, se você já tem consciência Que está que presa. está aprisionado, Sim. que você está sofrendo, né? Você tem a escolha de se manter ou de fazer Outra- um movimento de saída. De saída. Então E você aí entra aquele ponto que a gente falava há alguns encontros atrás sobre o esforço pessoal, né? Porque se dentro dessas escolhas eu não faço também a minha parte, né, desse esforço pessoal, dificilmente, né, eu vou colher boas consequências também. Eu posso até fazer uma escolha, sim, tomar uma decisão, mas aquilo dali não teve um efeito, não teve uma mudança na minha vida. na minha vida. Pelo contrário, eu troquei 6 por meia gato dúzia. por É. lebre, 6 por meia dúzia. Entendeu? Entendi. Toda Chovendo escolha, molhado, como Sim. dizem por aí. toda Ou escolha. muitas vezes a pessoa quando fica, muitas vezes a decisão- pessoa fica procurando pele em ovo, né? Também, Né? pelo, toda pelo Sim, em pelo ovo. em ovo. É É. pele, pelo, tudo bem. toda Ou chifre decisão, na cabeça de gente. toda decisão leva você. Não entra na pilha, não. Esse Gente. encontro terapêutico. Esse encontro terapêutico tá fantástico. Ah, tá vendo? É porque tá liberando. Viu? Diante da escolha, é preciso que você tenha essa consciência, né? O fundamental é quando você toma consciência de que você está aprisionado, você ter a escolha, você tem a consciência. Deus nos deu, é isso que nos assemelha a Deus, certo? A capacidade de pensar. A capacidade Né? pensante. A capacidade de pensar. Sim. Então, se você tem a tomada de consciência de que você está aprisionado Naquele estado de naquele prisão. estado de prisão, de inércia na sua vida, quando você toma consciência disso, você tem a possibilidade, De sair daquele, de sair daquela daquele situação. estado, né? por mais difícil que seja, Sim. você tem a possibilidade de sair. Doutora Carla, já estamos quase chegando ao final do nosso Como é que encontro, passa né? rápido isso, meu Deus do céu? Então, Porque os para assuntos são interessantes. verdade. Para o nosso fechamento, poderiam dizer, não sei se a palavra certa seria essa, né? Desse tripé: liberdade, escolha, consequências. O que você quer que eu diga? Sobre tudo isso que nós falamos. Uma coisa está interligada à outra. É isso aí que eu quero ouvir. Uma coisa tá... A eu minha, tenho dúvida é liberdade se a palavra de- tripé tem a ver nesse sim, contexto, sim. né? Eu tenho a liberdade de fazer escolhas que vão me gerar consequências. Pronto, Entendeu? entendi. Toda liberdade que o homem tem, né? E Deus nos dá essa liberdade. Não é? O dom, né? É. A liberdade como um dom. Deus nos dá essa liberdade. Escolha, eu faço. E as escolhas, eu lembro que num determinado momento, né, pelo fato de trazer comigo uma característica de uma pessoa muito indecisa. Hoje eu já não trago mais comigo isso, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito indecisa, né? E eu lembro que num determinado momento, quando você falava do arriscar, né? Deve ser a mesma psicóloga que a minha, acredito eu. Sim, eu creio que sim. Né? E ela fazia para mim um desenho de um A. Ah, não fala né? desse A, não. E aí ela dizia, né, que existe esse A, riscar. Eu posso escolher, né, o que eu quero. Esse A, riscar. É porque risco. isso terapeuticamente tem. Que se psicólogos que estiverem ouvindo falar isso, mas porque isso é do Lacan. Sim. Né? O grande outro, né? Isso. Então, na realidade, aqui nós vamos simplificar, né? Isso. Eu preciso riscar Riscar. esse grande outro da minha vida e me tornar, né? É isso aí. Vir a ser este que determina as minhas escolhas, determina o meu caminhar, Exatamente. né? Entendi. Não o outro. Ótimo. E aí, você, sempre numa escolha, você também vai precisar arriscar.
Sim. né? E esse arriscar, ele vai trazer consequências. Sempre. Porque sempre que a gente faz uma escolha, a gente não tem como prever de todo as consequências. Muitas vezes é pisar no desconhecido, como nós já Sim. falamos várias vezes pisar aqui, no né? desconhecido. Exige Sim. de nós, aí eu posso dizer, muita fé em Deus, né? É trilhar o caminho onde Ele vai colocando, né, o chão a cada passo que você vai dando. Isso é verdade. Né, outro dia eu falava com uma pessoa, eu precisei fazer muita terapia de campo, como dizia minha psicóloga, né? Porque eu só enxergava aquilo e andar em lugares escuros, em estradas escuras, muitas vezes, onde eu só conseguia enxergar até onde o farol do carro me permitia enxergar. Eu não tinha como enxergar lá na frente, eu não sabia nem qual era a estrada que eu estava trilhando, digamos assim. Mas eu sabia que eu precisava passar por aquela realidade ali, onde só Deus seria o meu farol. Né? Ele seria aquele que me daria um norte, né? Um ponto de chegada, né? Que me diria assim, olha, aqui é terra firme. Né? Então, eu creio que os faróis também têm esses... Mas eu sempre dizia, você não precisa mais do que 20, 30 metros para saber que você pode continuar. A cada 20, 30 metros, você anda 10 mil quilômetros. Entendeu? Entendi. Iluminando cada 20, 30 metros, você chega a rodar 10 mil quilômetros. Porque você não, senão você quer pular uma etapa de 9.870 quilômetros, Sim. né? Quando, na realidade, para fazer esse percurso, Existe uma estrada, você né? precisa passar De pela 30 em 30 quilômetros. em 30 Passo a quilômetros. passo. Passo a Momento E a aí momento. dominar-se, Escolha a isso, escolha. escolha. a escolha é um dominar-se a cada momento, né? E dar passos firmes, passos concretos até você chegar lá. Sim. Porque, na verdade, no meio do caminho, você pode se Encontrar deparar também com curvas, você pode se deparar com serras, bifurcações. bifurcações. Animais É, na pista. Exatamente. Então, Isso, você né? tem que ter todo um cuidado a partir de então, se você andava desenfreado, e isso precisa de um autocontrole e trabalhar a ansiedade de uma forma E muitas vezes tem absurda. pista que não tem placa, né? Que Não. mostra qual Não, direção você... não Só tem, mesmo pela não luz, tem, né? né? Só Não tem pelo luzeiro da acostamento, fé não tem mesmo. acostamento, Não tem aquele... tem qual é o nome daquele... sinalização. Olho Olho de gato. Não tem nada. Não tem sinalização, Não tem sinalização, acostamento, não tem acostamento. não tem iluminação. Pior se for pista que tem aqueles rochões ao lado, né? Aquelas rochas. É assim mesmo, né? principalmente aquelas que vêm de Mas praia, isso Sim. daí que nós estamos falando, em termos de estradas, isso é a estrada da vida, meu filho. Sim. Isso é a estrada da vida. Consultório depois, tá? De Tudo bem. repente, e aí a gente precisa saber muito bem Muito bom. olhar esses dados, né, essas viradas, esses 30 Essas metros, curvas, né? porque pode chegar num determinado momento que você vai se deparar com a curva da morte. É isso aí. E você precisa saber passar por essa curva da morte, senão você morre. Né? Entendi. E eu digo porque quando você passa por diversas curvas da morte, como a gente fala, né? Estradas da morte, rodovias da morte. Sim. Isso acontece. E tem, no Brasil é só... Muitas, é verdade. Né? Ué, antes se da a- duplicação da Regis Bittencourt, a estrada era conhecida como Estrada da Morte. É isso aí. É isso Né? aí. E aí Entendeu? a rodovia da morte, né? Né? Então E aí- fica uma dica para os governantes aí, ó. Ficar atento, cuidado com as pistas, com as Isso aí. estradas. Mas antes Né? dos governantes, aquele que dirige. Isso, é muito bem, Aquele doutora. que dirige Muito bem, gostei. é aquele que dirige a sua própria vida. Perfeito. Porque como a Por gente que tá caminho acostumado- você está andando? É isso aí. Em que direção você está tomando? Ai, Qual a muito direção? bom, Qual gostou? o sentido? O encontro Vocês estão hoje, agora. o encontro hoje. Mas isso aí vai ter. Mas qual é o sentido verdade. que você. Sim. Né? Quando a gente acaba estando muito na estrada em missão, a gente vai vendo a quantidade de situações. Acontecem acidentes normais, como, por exemplo, um pneu de um caminhão que estourou em cima do Em carro cima onde nós estávamos. Só Deus sabe. Mas Ah, existem sim. aquelas inconsequências, às vezes, principalmente noturnas, que eu lembro que eu falava com a Carla quando a gente estava em missão, né? Eu falava, olha, até então, preferíamos pegar as estradas à noite. Chegou depois que a gente começou a falar assim, se a gente tiver a opção de não andarmos mais na noite, porque é mais arriscado, nós vamos andar durante o dia. Isso. E a gente vê que durante o dia tem os mesmos riscos, só Sim. que a gente está mais atento. À noite, Tem mais possibilidade existe uma de você, né? limitação Sim. humana.
fragilidades humanas, fraquezas humanas, que a gente também precisa levar E a em própria conta. penumbra também, né? Exatamente. Que dificulta a visão. E aí foi onde eu lembro de uma noite de uma noite chuvosa, né? Bem chuvosa, que nós pegamos ali 800 quilômetros só de chuva. E chuva, muita chuva. Serras atrás de serras. E foi onde, depois de uma viagem que teve que ser longa, porque tivemos que reduzir muito a velocidade, uma viagem que era para ter sido de 9 a 10 horas, foi uma viagem de 14 horas e meia, quase 15 horas. Né? E foi onde a gente falou assim, olha, se a gente puder agora fazer a escolha de não viajar mais de noite, a gente vai fazer. Nem que a gente saia 4 da manhã, mas a gente vai fazer. Pega a claridade do dia, né? Exatamente. É isso aí. Não que não tenha risco, Sim, só que à noite, caminhão não tem carro, é verdade. É verdade. entendeu? Olha, vamos agradecer o pessoal que está com a gente, que perseveraram até o fim. Gerson Mazula, que alegria ter você com a Ô, gente. Gerson, eu fico feliz, olha, o Gerson Sim, participando com a gente. verdade. O Gerson fazendo suas novas escolhas, né, Gerson? E o quanto essas novas escolhas trazem boas consequências. Boas consequências. Né? Enquanto a gente toma atitudes impensadas, as consequências são tão E dolorosas. a partir de um primeiro passo que a E o pessoa dá, né? Exatamente. E o De, Gerson pra de nós... escolha após escolha. Escolha após isso aí. escolha. Isso é muito E bom. o Gerson, para nós, é essa pessoa que a gente percebe que começou a pensar sobre as suas escolhas e hoje começa a colher, né, Frutos, né? frutos completamente Porque diferentes, existe né, uma Gerson? coisa, Sim. né? Existe uma coisa. A escolha, quando ela é impensada, ela é impulsiva, Sim, ela e está destrutiva. fadada a ser destrutiva. Isso, muitas vezes Mas vem quando a escolha, destruindo, né? mesmo que ela venha com o sofrimento inicial da perda, como a gente falava, às vezes a gente vai passar daquele pela corte, dor né? da perda, do corte, mas vai gerar um novo que só ali na frente vai trazer boas consequências, Sim. né? Então, se eu posso fazer a escolha entre a morte e a vida, o ser humano ele sempre vai escolher a vida. A não ser aquele ser humano que realmente não está pensando nas suas escolhas. Aí é Sim. diferente. Karine Quintães, Vanúzia Pires, Maria Ivone Batista, a Leide, Célia Regina, Irene, a Jéssica Caroline, Maria da Conceição, Maria Eliane, o Carlos Diego, a Estela Ferreira, a Fábia Silva, o Alexandre Ferrari está com a gente, a Luana Maria, a Roberta Quintes, a Érica Almeida, a Alessandra, Tânia Valéria, a Carla Moreira, a Renata Rodrigues, Ana Paula Gomes, temos aqui também a participação da Tatiana Melo, Paola Pacheco, Maria Lima, o Flávio, a Elizabeth, a Cecília Medeiros, a Francisca Maia, o Ramon, também o Leonardo Duarte está colocando aqui, ó, lembrando que nada é 100%. Tatiana Bering, Marília Santos, temos também, isso aí, essa questão que nada é 100%, eu creio que foi naquele contexto dessa dúvida, né, que a menina colocou, a Fábia, né, dessa dúvida que fica e que muitas vezes diante das escolhas, né, fica aquela incomodação, aquelas... Sim, quando a escolha é feita de maneira impensada, né, Sempre vai estar faltando algo, né? as consequências não vão ser aquelas esperadas. Sim, quando a pessoa lança expectativa sobre E aquela aí, escolha que fez, né, exatamente. é um desafio. Com certeza. Aí nós vamos ao longo, né, desse outro Quinta-feira vai dar pano para manga. Quinta-feira nós vamos ver algumas escolhas que vão gerar consequências positivas e outras que vão gerar consequências negativas. E queremos o seu posicionamento pelo Facebook, pelo Instagram, pode mandar também para o nosso WhatsApp. Cíntia, a nossa oração final. Passou Amém. rápido, sim. Passou muito rápido. Né? Hoje, se eu não me engano, depois eu vou procurar confirmar para vocês, até quinta eu confirmo. Mas hoje foi o dia em que o sol parou, né? Onde houve a última aparição de Nossa Senhora, né? Lá em Fátima, né? E onde muitos puderam testificar verdadeiramente de que Deus estava se manifestando por meio dela, né? E aquelas crianças não estavam mentindo, né? Houveram consequências na vida delas, né? Elas mesmas, Elas né, fizeram tiveram uma escolhas, mesmo que novas, né? Elas fizeram as suas escolhas. Então, eu convido você nesta hora a rezar ali, né? Eu não posso dizer ainda Santa Lúcia, porque ela ainda está em processo, né? Aí de beatificação. Mas podemos rezar por Santa Jacinta e São Francisco Marto, né? E a irmã Lúcia,
que deu a sua vida inteira, né, por aquilo que acreditaram, por aquilo que experimentaram. Então, hoje nós pedimos, além, né, como a Virgem Maria falava para eles, né, rezem, 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 pela conversão dos pecadores, né, deu a eles a oportunidade de terem a visão do inferno, né, das almas sofredoras. Então, na quinta a gente vai falar até um pouquinho sobre céu e inferno, né, também. Exatamente, as escolhas, né, da Virgem Maria, de José, do próprio Jesus, né? E aí a gente começa realmente a pedir a intercessão desses que, porque acreditaram, pensaram, mesmo sendo crianças, né, tiveram ali a maturidade dentro do seu tempo, dentro da sua idade, né, e pelos seus pais também, né, que mesmo no sofrimento fizeram a escolha de acreditar nos seus filhos. Então, que o nosso coração possa, nesta hora, rezar com eles. Senhor, nós te pedimos que, por intercessão de Santa Jacinta, de São Francisco Marto, por intercessão de Lúcia, que certamente está num bom lugar, junto de Deus, e um dia poderemos clamar a intercessão dela. E também pelas mensagens da Virgem Maria, ela que fez o sol parar e manifestar a glória de Deus. Que assim também o nosso coração, na escolha pela paz, a escolha pelas nossas vontades, desde que elas estejam em comunhão com a vontade de Deus, porque assim colheremos os bons frutos. E hoje, 103 anos depois, a gente pode colher os bons frutos das escolhas daquelas crianças e de Deus, que sempre escolhe pelo bem do seu povo, né? E que a Virgem Maria interceda por nós, para que possamos saber fazer as nossas escolhas e escolher o céu. Por isso eu convido vocês a finalizar hoje com uma pequena oraçãozinha na manifestação do Anjo de Portugal, né? Do Anjo da Paz, e também a pedido de Nossa Senhora, né? Que diz assim: meu Deus, eu creio, Adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, Adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, Adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Virgem de Fátima, Rogai por nós. Santa Jacinta, Rogai por São nós. Francisco Marto, Rogai por nós. Irmã Lúcia, rogai Intercedei por nós. Intercedei por nós. Quase uma ladainha, né? Em Amém. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia para vocês. Quinta-feira vamos dar continuidade, não é isso, doutora? Sim, Não é isso, sim. a este tema, e vamos falar também das nossas escolhas. Decidimos o que? O céu, o inferno, a vida, a morte. A decisão é nossa. Agradecemos a você pelo carinho. Começamos o nosso dia hoje colocando o passarinho no ninho, né? O passarinho, um filhote que caiu do ninho, a nossa irmãzinha pegou ali, cuidou e devolvemos ao ninho. E hoje também é dia do fisioterapeuta. Alô, doutora Silvana, bom dia, parabéns, Deus Doutora abençoe. Silvana, Fernanda, Léo, todos os fisioterapeutas aí, o nosso bom Anne. dia, Deus abençoe, gratidão, abençoe. fica com Deus e com essa belíssima canção. Quem? Poliana. Poliana. Ah, tá. Isso. Beijo, tchau Brasil, até quinta-feira.